conhecimento para quê, meu povo? Galera, hoje vamos falar de conhecimento. Em pleno século XXI eu preciso falar de conhecimento? Preciso. É tanta informação que parece que eu estou tentando beber a água do mar. É muita coisa, eu estou morrendo afogado. As pessoas não sabem trabalhar conhecimento e sabedoria a partir de tanta informação. Elas já pegam o que recebem e vomitam o que conclui, sem pensar. Isso não é conhecimento. O conhecimento nasce no momento que a gente procura identificar aquilo que vemos, tentamos identificar e saber como alguma coisa funciona. Por isso que o mito é conhecimento. É um conhecimento, pensamento vinculado ao religioso, que vem da narrativa, da tentativa de criar a partir da imaginação descrições de causa e consequência do que eu desconheço, gerando um conhecimento. O conhecimento nasce em duas partes, racionalismo e empirismo. O racionalismo diz que a partir da razão única e exclusivamente é que eu vou alcançar a verdade, pois o corpo é uma prisão, as sensações nos enganam. Platão vai dizer que as sensações são prisões porque englobam a nossa memória, fazendo a gente esquecer da verdade pura absoluta que a nossa alma já possui. Inatismo. O inatismo é essa visão de entender que você já tem tudo que você precisa saber sobre o mundo, sobre a verdade. Acontece que o corpo acaba atrapalhando você identificar, você conversar, você saber. A segunda pessoa mais importante para o racionalismo é Descartes. Descartes diz, um pouco diferente de Platão, por isso que é um racionalismo moderno, que eu não sei. As coisas que eu sei não são a verdade. O mundo era plano. O mundo ainda... Eita. Enfim. Descartes, olha só, gente. Em 1700 o cara já falou que a Terra ser plana não pode ser uma verdade absoluta. Porque foi provado que não quando deram a volta ao mundo. Então ele tentou identificar, pô, eu tô errado. Se eu tô errado, a minha verdade não pode ser absoluta. O que eu faço? Dúvida metódica. Eu aplico a racionalidade para acabar com as dúvidas que geram o erro no conhecimento, purificando assim então a verdade. Pois um gênio maligno, uma Matrix pode enganar a gente, né? Ou o erro, a minha percepção errada daquilo que está acontecendo. Então eu tenho que colocar em dúvida tudo que eu vejo. O empirismo é a ideia de que o conhecimento só é alcançado a partir da experiência. Aristóteles vai tentar identificar a essência da coisa, aquilo que ela é, e se ela deixar de ser, ela não é mais, a partir do objeto, a partir das sensações. Ele vai descrever causas, ação e consequência, princípios de identidade, tudo para provar que a essência, a verdade absoluta está aqui no mundo, não está no mundo ideal, que nem Platão dizia. Você conhece o experimento mental do navio de Teseu no campo da identidade metafísica? Naturalmente. O navio de Teseu é um artefato em um museu. Com o tempo, suas tábuas de madeira apodrecem e são trocadas por novas tábuas. Quando não resta qualquer tábua original, ele ainda é o navio de Teseu. Além disso, se essas tábuas removidas são restauradas e remontadas sem a parte podre, esse seria o navio de Teseu? Nenhum é o verdadeiro navio. Ambos são o verdadeiro navio. Então estamos de acordo. Mas eu não tenho a joia da mente. E eu não tenho nenhum grama do material original. Talvez a podridão seja as memórias. O desgaste seja as viagens. A madeira tocada pelo próprio Teseu. Eu não retive memórias. Mas você tem os dados. Só tiraram de você o acesso a eles. Uma arma mais facilmente controlada. Certamente você é o verdadeiro Visão, pois você acredita que é. Isso já foi o caso. Mas depois de conhecer você, eu abandonei esse conceito. Como um sintozoide à base de carbono,
Seu arquivo de memória não é facilmente apagado. Posso? Eu sou Visão. Em contrapartida, anos depois, Bacon vai criar um método científico. E esse método científico, junto ao empirismo, junto à dúvida metódica, aquilo de falar eu posso melhorar o que eu sei, vai criar a ciência, que é a maior força motriz junto ao capitalismo que a sociedade já viu. É essa ideia de eu preciso descobrir o que eu não sei que impulsionou o homem moderno a desbravar os mares. E nessa pegada, junto com a ideia de ganho, de incentivos, de acúmulo de riquezas, é que a Europa conseguiu estabelecer todo o seu pensamento capitalista para o planeta todo. A China pode ser a China, mas ela está sendo a China a moldes capitalistas ocidentais. A ciência e o capitalismo andam de mãos dadas justamente porque pensam em projetar-se para o futuro. Mas cuidado, a ciência não é julgadora. Ah, o cientista acha que é isso. Ele não acha. A experiência dele descreveu esse fenômeno tal qual o fenômeno é. Quando ele fala esse fenômeno é certo ou errado, é julgamento. Isso o cientista não pode fazer. E por que não pode fazer? Por que o cientista, a partir de uma experiência que conclui um fato, não pode julgar se é bom ou se é ruim? Porque isso é política. E quando você faz uma coisa é boa ou ruim a partir de uma ideia científica, você pode cair naquilo que a gente chama de eugenia. Eugenia é a superioridade biológica a partir de uma ideia de evolução. O pensamento progressista científico acaba ditando que existe acúmulos de cultura que saem do pior para o melhor. E o melhor é aquele que possui mais cultura. Conhecem esse discurso? Pois é. Século XX não morreu. Então, galera, a ciência é uma arte de descrever o fenômeno, de tentar descobrir a ordem, as regras que esse fenômeno segue. Descrição. A política é argumentativa, é uma coisa que tenta convencer a gente. E a partir de julgamentos de valor, se eu concordo ou não concordo. Na ciência não tem essa de você concorda ou não concorda. A lei de Newton vai funcionar seja aqui, seja na Tailândia. A gravidade vai funcionar seja aqui, seja em Mercúrio. Opa, Mercúrio não. Porque em Mercúrio as leis de Newton não funcionam da mesma maneira. E por que não funcionam? Por causa do impacto, da distorção do espaço pela gravidade. Estamos entrando em relativismo aqui, eu não quero chegar nesse nível. Mas atentem-se, era verdade as regras de Newton até achar um momento em que não. E esse momento que não é o momento que surge uma nova teoria científica. Por quê? A ciência tenta trabalhar na dúvida e na descrição dos fenômenos que vão se acumulando. Existe um princípio na ciência importantíssimo no método científico, ao contrário do filosófico. O método filosófico eu posso argumentar infinitamente. A ciência, ao chegar numa conclusão descritiva e não julgativa, ela precisa de um fator muito importante. Para continuar sendo um fato aquilo. E qual seria? Qual vocês acham que é? Se eu concluo uma coisa, ela se repete, então ela é verdade absoluta? O dogmatismo vai dizer que sim. É uma verdade absoluta, porque há uma verdade absoluta. O ceticismo vai falar que não. Não é verdade absoluta porque outra experiência provou o contrário. Opa, peraí, como é que é? Outro experimento provou o contrário? Ou seja,
Acabamos de nos deparar com o princípio da falseabilidade. Um cara chamado Karl Popper disse que o conhecimento, que a ciência trabalha em acúmulos. É como se fosse uma parede de tijolo. Um conhecimento vai puxando o outro, vai se acumulando ao outro. E esse conhecimento, essa pedra desse tijolo, só é válida se ela não é falsa. Como é que eu faço para provar que esse conhecimento é válido? Eu testo, repito, testo, até provar a sua falseabilidade. Se eu conseguir provar sua falseabilidade, significa que eu tenho que refazer. Esse é o método científico, gente. Hipótese, experiência, conclusão, sim, não, princípio da falseabilidade. Mas e aí, no século XXI, o que isso tem a ver, gente? O século XXI é tanta informação acumulada, que as pessoas não estão sabendo agir com tanto dado, com tanta informação. E isso é um problema, porque muita coisa é igual a nada, porque eu não consigo processar as ideias. Vamos lá. Eu não sou bom em física, mas eu sei que o gás, quando expande, ele esquenta. Ele expande porque esquenta. E ele, quando se contrai, esfria. Olha o que o cara fez. Usou esse conhecimento da experiência sobre gases, aplicou numa casa e fez ela esfriar. Como assim? Isso é sabedoria. Muita informação só gera conhecimento quando eu estudo essa informação. E o conhecimento só agrega valor à sociedade como um todo quando se transforma em sabedoria. Gente, muito obrigado pela paciência. Lembre-se de curtir, compartilhar, comentar se vocês gostaram. Grande abraço e até a próxima.